Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis 19. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que tem como título Promessa e Realidade. Nós estamos já há alguns meses meditando nesses capítulos do livro de Gênesis que narram a história de Abraão. Nesse domingo nós observaremos o capítulo 19, dando continuidade a essa série. Queria mais uma vez dar boas-vindas a você que está nos visitando nessa noite, dizer que para nós é uma honra, uma grande alegria ter você aqui conosco. Antes da gente fazer a leitura do texto sagrado, estudando esse texto, me veio a imagem de uma cidade muito bela. Daquelas que atraem o nosso olhar a partir das promessas de sucesso e prosperidade que a cidade, uma boa cidade, oferece. Cidades que possuem lindas construções, mas ao mesmo tempo também preservam grandes belezas naturais e grandes oportunidades de trabalho, de negócios. Mas que ao mesmo tempo, por dentro, há um submundo de corrupção que aos poucos vai te anestesiando, você e todos aqueles que vivem ali. Qualquer semelhança dessa imagem, dessa cidade com o local onde você vive, é mera coincidência. E de alguma forma, essa imagem da cidade bela, cheia de oportunidades, mas ao mesmo tempo corrompida pelo pecado, é um reflexo da condição humana. E o que nós vamos ver no capítulo 19 de Gênesis tem início lá no capítulo 13, quando Ló e Abraão se separam. Ló olha para o Vale do Jordão e vê naquele local como o jardim do Senhor. E escolhe viver ali porque parecia ser mais vantajoso. Havia ali terras irrigadas, prosperidade à vista. Só que o texto já dá um alerta. Gênesis 13 diz que os homens de Sodoma eram perversos. Ló, ele arma tendas próximo a Sodoma. E não demorou muito tempo que ele colocasse a sua tenda não mais nas proximidades, mas dentro de Sodoma. Do 13 a gente pula para o capítulo 18, que foi o texto da semana passada, pregado pelo pastor Eduardo, onde nós vimos que Abraão estava diante de Deus, quando o Senhor ele revela o plano de julgar Sodoma e Gomorra por causa do clamor contra elas. Abraão intercede pedindo ao Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor vai poupar a cidade. Deus ouve o clamor, mas esses 10 não aparecem. Então a gente chega no capítulo 19. E Ló está lá em Sodoma, sentado no portão, vivendo numa cultura que o mudou mais do que ele imagina. E por que Ló
ficou em Sodoma. Talvez pelo conforto, talvez pela ideia equivocada de achar que poderia lidar com tudo que estava à sua volta. Talvez ele enxergasse a corrupção ao seu redor, mas não conseguia enxergar o quanto ele havia sido também contaminado pela corrupção. Eu não estou dizendo que o texto de Gênesis 19 é um convite a você fugir de cidades como Sodoma. Porque em algum grau, eu e você vivemos em uma. Mas essa história me faz perguntar: o que nos mantém onde nós estamos? Porque se o nosso coração não estiver ancorado na graça de Deus, nós corremos o risco de se perder. Gênesis 19 fala de promessa e realidade, que é o tema da nossa série. A promessa de Deus a Abraão, uma promessa de bênção, de comunhão com ele, contrastando com a realidade do pecado. E esse contraste, ele se torna ainda mais evidente quando nós estamos em locais, em ambientes que de alguma forma parecem sufocar a nossa fé. E hoje nós vamos ver, no decorrer desse sermão, a tensão entre a graça que resgata com o juízo de Deus que purifica, apontando para a esperança que só Deus pode oferecer. Por isso eu te convido a ler, acompanhar os 5 primeiros versículos de Gênesis 19, que diz assim: ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade quando viu os anjos. Levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que o abusemos deles. Nesses 5 primeiros versículos de Gênesis 19, nós podemos ver a corrupção de Sodoma e as escolhas de Ló. Ló não caiu em Sodoma por um acidente. Como nós falamos em Gênesis 13, no Vale do Jordão, ele escolhe ficar no Vale do Jordão. Aquele local que aos olhos era bonito, irrigado como o jardim do Senhor. Embora o texto deixasse explícito que os homens de Sodoma eram perversos. Ló vê ali, em Sodoma, o potencial material, ao mesmo tempo que ele ignorou o custo espiritual. Primeiro, ele arma as tendas perto de Sodoma. Pouco tempo depois, ele já estava dentro de Sodoma, vivendo em uma cultura que desafiava tudo aquilo que Deus é. Em Gênesis 19, ele ainda, de alguma forma, mostra traços de justiça. Ele demonstra hospitalidade àqueles visitantes.
Só que pouco tempo depois nós vamos ver que ele faz uma oferta aos homens de Sodoma que tentavam abusar dos seus visitantes. Uma oferta que demonstra a corrupção na vida de Ló. Uma oferta que mostra o quanto, não que Ló mudou Sodoma, mas quanto Sodoma mudou Ló. Nós vemos aqui, nesses 5 primeiros versículos, Ló até mesmo intencionado, bem intencionado, querendo fazer o bem. Mas vamos perceber que os seus valores já estavam distorcidos. A cidade, por sua vez, que era ali um retrato de colapso moral, onde homens, jovens e velhos, tentando abusar de estrangeiros, trocando hospitalidade pelo um dos piores tipos de violência. Sodoma é o retrato do pecado em sua forma mais crua, afrontando a santidade de Deus. Isso nos leva a perguntar quais escolhas que nós fazemos a partir somente daquilo que nós vemos. Escolhas que nos oferecem conforto, status, segurança. Não moramos em Sodoma propriamente dita. Mas nós convivemos com vales irrigados, muitas vezes. Vales esses que são belos aos nossos olhos, mas podem nos arrastar para longe do Senhor. A história de Ló também nos faz um outro alerta. A corrupção não vem de uma vez só. Ela cresce a partir de pequenas concessões. Esse primeiro tópico nos faz refletir sobre como muitas vezes escolhemos lugares ou contextos de vida apenas pela aparência. Apenas pela oferta de sucesso imediato, sem considerar o impacto espiritual de tais escolhas. Ló buscava prosperidade, mas ele encontrou um local que contaminava o seu coração. Isso nos convida a questionar quais são os critérios que eu e você utilizamos para tomar decisões importantes nas nossas vidas. Quais são os critérios principais? Valorizamos apenas benefícios materiais ou também pensamos nas implicações para a nossa fé, as implicações para aquilo que nós cremos? No mundo de hoje, podemos não habitar literalmente em Sodoma, mas quantas vezes estamos cercados por influências que pouco a pouco minam a nossa devoção a Deus, a nossa vitalidade espiritual. Esse texto nos convida a parar, pelo menos por um momento, e olhar para uma decisão que talvez você esteja enfrentando, talvez a decisão por um emprego novo, uma mudança de cidade, ou até mesmo as nossas decisões sobre como e onde passar os nossos tempos livres de lazer. Ele nos convida a perguntar: isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Estou escolhendo, fazendo escolhas somente por aquilo que brilha aos meus olhos, como Ló? Ou estou considerando aquilo que nutre a minha fé? Precisamos sempre refletir sobre as nossas decisões. Eu não estou falando aqui sobre fugir do mundo, mas sobre viver no mundo com um coração ancorado no Senhor. Porque como Ló, eu sei que o que parece bom hoje pode custar muito caro amanhã. O exemplo de Ló é um alerta.
A corrupção e a injustiça não surgem do dia para a noite. São frutos de uma série de concessões e escolhas feitas ao longo de um tempo. Precisamos avaliar honestamente se estamos avançando para lugares onde poderemos viver de acordo com os propósitos divinos ou se estamos conscientemente entrando em terras bem irrigadas, porém marcadas pela afronta ao Senhor. Te convido a voltar para o texto, a partir do versículo 6, leremos até o 16, onde a palavra de Deus diz assim: Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas? Todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas. Sendo-lhes o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Nesse outro trecho do texto, nós vemos a misericórdia de Deus e a necessidade de uma resposta. Depois de testemunharmos nos primeiros 5 versículos a corrupção de Sodoma e as escolhas de Ló, o texto bíblico ele nos apresenta um vislumbre da bondade de Deus em meio à depravação. Os anjos, percebendo o caos que se instalava, alertaram Ló sobre a iminente destruição da cidade. É como se Deus estivesse dizendo: eu já tolerei bastante, o clamor da maldade chegou ao limite e agora o juízo virá. Ainda assim, vemos que a intenção divina não é apenas destruir aquilo que estava errado, corrompido, mas também salvar os que responderam ao seu chamado. Diante do caos, Deus não somente julga, mas ele também salva. Os anjos avisam Ló, dizem para ele: o juízo vem, mas há escape. Seus genros riem, como quem ouve um exagero. Olha só que absurdo que Ló está falando. Ló hesita, talvez apegado à vida que ele construiu ali em Sodoma. Mas nós podemos ver também a graça. Os anjos puxam Ló, puxam ele para fora da cidade. É Deus dizendo para Ló, assim como ele fala conosco: mesmo quando nós vacilamos, eu te resgato. Mesmo quando a sua fé vacila, eu te puxo, eu te sustento,
Eu te trago para perto de mim. Esse texto me confronta. Me confronta porque muitas vezes nós ouvimos Deus nos chamando para sair de algo, de um hábito, de um ambiente, e ainda assim nós ficamos paralisados. Esse texto nos mostra como a misericórdia divina abre a porta. Abre a porta, mas exige de nós uma resposta. Não basta concordar, é preciso agir, é preciso viver de acordo com aquilo que nós cremos. Ló mostra que o pecado nos prende, mas Deus insiste em nos libertar. E o nosso papel é confiar e obedecer, mesmo com medo. A graça não espera, não requer de nós perfeição, mas ela nos encontra até mesmo nos momentos de hesitação e nos guia para uma nova vida. Esse tópico ele nos ensina que diante do juízo há uma porta de escape oferecida por Deus. Que o juízo de Deus é inevitável diante da realidade do pecado, diante da injustiça, não somente fora do povo de Deus, mas também dentro. Mas há um escape oferecido pelo Senhor diante do juízo iminente. Mas é preciso crer e agir. Não basta apenas ouvir, não basta apenas concordar intelectualmente com a palavra de Deus, com a doutrina, com a sã doutrina. É preciso agir de acordo com aquilo que nós cremos. Deus chama Ló e sua família à ação, à fuga. E assim também faz conosco. O Senhor faz conosco desta mesma forma. Quando Ele nos confronta sobre áreas sombrias na nossa vida, Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama à obediência. Ainda que a gente sinta medo dessa fuga, ainda que a gente desenvolva algum apego àquele pecado que tem nos aprisionado. Mas esse texto também nos alerta que nós não podemos resistir ou tratar o chamado de Deus como brincadeira. Mas que nós devemos confiar na mão estendida do Senhor que nos traz para fora. Esse trecho do capítulo 19 também nos mostra a hesitação de Ló, mostrando que apesar das nossas fraquezas, Deus insiste em nos salvar. Esse não é um convite a sermos conformados, mas uma demonstração da longanimidade divina. O chamado, a resposta, sempre continua de pé. Quando Deus diz, saia de Sodoma, Ele quer nos livrar das consequências do pecado e nos guiar à verdadeira liberdade que somente Ele pode nos oferecer. Nossa parte é responder prontamente ao chamado divino, rompendo com as correntes que nos impedem de experimentar a vida abundante que o Senhor nos promete. Avançando no texto, a partir do versículo 17, nós vemos o seguinte: havendo-os levado para fora, um deles disse, corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles, assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade?
e nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo para não destruir a cidade que você acaba de falar. Vá depressa, refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se a fumaça de uma fornalha. Se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Nesse trecho nós vemos o juízo inevitável e a misericórdia presente. Os anjos conduzem Ló para fora da cidade. O texto de Gênesis 19 chega a um dos pontos mais dramáticos de toda a narrativa bíblica. Deus derramando fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente aquelas cidades e tudo que havia nelas. Esse ato muitas vezes choca o leitor atual, o leitor moderno, que por vezes vê o juízo divino como algo incompatível com o amor de Deus. Porém, precisamos entender que a justiça e a santidade do Senhor não permitem que o mal permaneça impune. Esse texto nos mostra de forma clara que juízo e graça não são incompatíveis. Que diante da insistência ao pecado, à impenitência, Deus oferece escape àqueles que se arrependem, àqueles que abraçam a sua graça. Mas que ao mesmo tempo ele não tolera a iniquidade, ele não tolera o pecado. O mesmo Deus que é amor é justo, e sua justiça e juízo se dá não somente ao mundo, mas também àqueles que rejeitam, aqueles que resistem ao arrependimento, até mesmo no meio do seu povo. Nós vemos aqui a instrução do Senhor para não olhar para trás. Logo antes da destruição, os anjos dão uma ordenança clara a Ló e sua família: fuja, não olhe para trás, não pare em lugar algum da campina. Era preciso não apenas sair fisicamente de Sodoma, mas também abandonar completamente a vida que ali existia. Mas a esposa de Ló olha para trás. Embora ela já estivesse se deslocando geograficamente, aquele olhar aponta para onde estava ainda o seu coração. O texto diz que ela é transformada em uma estátua de sal. Esse ato simboliza um coração que ainda está preso às antigas práticas, evidenciando a saudade do que Deus já havia julgado. E essa advertência se aplica a nós. Não basta sair de um ambiente pecaminoso. É necessário que o nosso interior também rompa
com aquilo que Deus reprova. E nós vemos o cuidado especial de Deus com Ló. O verso 29 destaca que ao destruir as cidades na planície, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. É um lembrete precioso de que a intercessão de Abraão teve papel fundamental na salvação de Ló. A fidelidade de Deus, as suas promessas, se manifesta tanto no juízo contra o pecado, quanto na misericórdia que livra aqueles que nele confiam. Mas essa fuga não termina ali. Ao fugir para a caverna, surgem novos problemas. Eu convido você a voltar para os 8 últimos versículos do capítulo 19, onde a palavra de Deus diz assim: Ló partiu de Zoar e habitou no monte. Ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também essa noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas, até o dia de hoje. O texto que nós lemos é chocante. Depois de uma caverna, as filhas de Ló, marcadas por Sodoma, cometem incesto. Contaminadas por aquela cultura que abusava de estrangeiros, onde o abuso estava normalizado, elas cometem tal ato. E a partir daquelas 2 gestações, fruto de um incesto, geram os moabitas e os amonitas. Povos que trariam no futuro problemas a Israel. E esse fato ilustra como escolhas pecaminosas podem gerar consequências que atravessam gerações. Contudo, mais adiante, nas Escrituras, nós vemos também como a graça de Deus se sobrepõe à tragédia. Como a graça de Deus pode redimir toda e qualquer circunstância, mesmo aquelas que foram profundamente marcadas pelo pecado na sua forma mais cruel. Ruth era uma moabita. E essa mulher que veio através de uma descendência pecaminosa se torna parte da linhagem de Davi. E por extensão, faz parte da própria genealogia de Jesus, como está escrito em Mateus 1,5. Evidenciando que mesmo histórias de origens terríveis podem ser redimidas pelo Senhor.
Esse texto fala sobre a seriedade do pecado e do juízo. Deus não prolonga indefinidamente a tolerância ao mal. A destruição de Sodoma e Gomorra mostra que ele leva a iniquidade a sério. Mostra como Deus traz à luz o pecado escondido e cultivado no mundo e até mesmo no meio do seu povo. Esse texto nos aponta a necessidade de não olharmos para trás, que nós podemos até mesmo sair de um ambiente prejudicial, mas ainda assim nós temos a tendência, se não colocarmos o nosso coração, mergulharmos o nosso coração na graça de Jesus, nós teremos a tendência de alimentar a saudade ou o apego à velha natureza. A esposa de Ló ilustra o perigo de querer manter viva a lembrança ou o gosto pelo pecado. Esse texto fala também sobre as consequências duradouras do pecado. A história de Ló e suas filhas deixa claro que mesmo após o livramento, escolhas equivocadas geram consequências amargas. Precisamos buscar não só escapar do perigo imediato, mas também buscar a Deus de forma que Ele transforme a nossa mentalidade e que Ele também cure as nossas feridas causadas pelo pecado. Mas mais do que tudo, esse texto é um texto que aponta para a esperança da redenção. Apesar do cenário devastador, a linhagem de Moabe se torna um exemplo vivo de como Deus pode escrever uma nova história, mesmo em meio a tragédias. Por meio de Ruth, a nação moabita é inserida no plano redentor, apontando para a grandeza da graça divina que é capaz, é poderosa de redimir toda e qualquer circunstância, toda e qualquer história. Talvez você esteja aqui hoje pensando que não há graça de Deus para você, por conta de um passado marcado pelo pecado. Mas a história de Ló e suas filhas e a descendência que é gerada a partir de um ato tão pecaminoso, tão cruel, aponta para um Deus que é mais poderoso do que tudo. Esse relato mostra que a justiça de Deus, ela não é aleatória. Ela reflete seu amor pela santidade e pela vida. E mesmo diante do juízo, o Senhor, Ele estende a mão, nos chamando para o arrependimento e nos dando esperança. Como Abraão intercedeu por Ló, Cristo intercede por nós hoje. A intercessão de Abraão por Ló aponta para um intercessor maior e verdadeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso advogado, o nosso intercessor. Jesus Cristo intercede por nós hoje, nos convidando a abandonar as nossas Sodomas e encontrar a restauração que só Ele pode trazer. Gênesis 19 me impressiona por alinhar em poucas palavras o peso do juízo de Deus e a beleza da sua misericórdia. Sodoma e Gomorra mostram que o Senhor, Ele não está de olhos fechados à injustiça, ao pecado. Mesmo que a gente imagine e pense que Ele não está vendo, chega uma hora que Ele age. E age de forma implacável. Mas que mesmo em meio ao caos, Ló e sua família ouvem um chamado à salvação.
Não porque Ló e sua família eram bons, mas porque Deus decidiu ser gracioso com eles. Nós precisamos olhar para as nossas próprias vidas e ver a mesma podridão do pecado. Como Ló, nós também enfrentamos escolhas que prometem conforto, mas que por vezes nos afastam de Deus. Quantas vezes nós nos pegamos negociando valores por algo que brilha? E essa história nos diz, nos aponta para um Deus que não desiste, um Deus que intervém, um Deus que abre uma saída e quando nós hesitamos, Ele nos puxa pela mão. Ao mesmo tempo que a esposa de Ló é um alerta. Não adianta somente sair fisicamente de Sodoma, se o meu coração fica olhando para trás, preso àquilo que nós deixamos. E aqui que entra o Evangelho. O fio que costura tudo isso. Em Cristo, juízo e misericórdia se encontram. Na cruz, Deus derrama sua justiça sobre o pecado. Ao mesmo tempo, Ele nos oferece redenção. Gênesis 19 é um rascunho do Evangelho. O fogo cai, mas a graça resgata. Então eu me pergunto, como eu estou respondendo ao Evangelho? Como você está respondendo ao Evangelho? Ainda tem resistido? Talvez fazendo como os genros de Ló, rindo do chamado de Deus? Ou temos nos rendido e confiado que é o Senhor que nos leva e nos conduz à verdadeira vida? Essa história é um convite para sermos cheios, para nos enchermos da reverência pela santidade de Deus. E ao nos enchermos da reverência pela santidade de Deus, devemos transbordar em gratidão pela sua bondade. Um convite a fugir de uma Sodoma que tenta nos aprisionar. Ir para fora, mas retirar também a Sodoma de dentro de nós. Aquela que insiste a fazer a gente olhar para o passado, como fez a esposa de Ló. E olhar com os olhos fixos em Jesus, onde a promessa de Gênesis se cumpre. E o Evangelho que nos faz livre. Essa é a história, a verdadeira história de Gênesis 19. Um rascunho do Evangelho. Um rascunho daquilo que Deus fez em Jesus Cristo por mim e por você. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus Santo, nós te louvamos pela tua misericórdia, pela tua graça que nos sustenta e nos arranca do pecado, que nos arranca das nossas Sodomas. Pai, que a tua graça nos fortaleça, que a tua palavra nos fortaleça, para não olharmos para trás, que possamos olhar adiante e prosseguir firmes, caminhando em direção à tua cruz. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor não permitiu que nós permanecêssemos, Senhor Deus, no pecado. O Senhor nos tirou para fora. Mas que essa realidade encontre ecos dentro do nosso coração. Não permita que, como filhos e filhas do Senhor, venhamos sentir saudade de Sodoma, mas que venhamos nos deleitar em Ti, nos alegrar na Tua graça e testemunhar a vida de Jesus Cristo ao mundo. Testemunhar a vida de Jesus Cristo
na Sodoma em que nós vivemos. Que a Sodoma que está à nossa volta não venha nos mudar, mas que sejamos agentes de transformação à Sodoma que está à nossa volta. Se há pessoas aqui que estavam se sentindo até esse momento massacradas pela história, Senhor Deus, de pecado que elas viviam, que elas possam enxergar nessa história de redenção, assim como o Senhor fez com os moabitas, assim como o Senhor fez na história de Ruth, mesmo sendo ela filha, Senhor Deus, de uma história terrível, o Senhor a redimiu e através dela veio uma linhagem que aponta para a vinda do teu filho. Que o Senhor possa fazer a obra nesses corações que estão sobrecarregados pelo pecado e pela culpa. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nesse momento vamos adorar ao Senhor com mais um cântico. Vamos, em resposta ao Evangelho, adorar ao Senhor com mais um cântico e também adorar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, porque fazemos isso como um ato de adoração a Deus, como um privilégio de poder participar desse grande banquete da graça. Não fazemos isso com peso no coração, não fazemos isso esperando receber algo em troca, mas fazemos isso por amor ao Evangelho de Jesus, entendendo que Deus é o nosso sustentador, que tudo que temos veio através do Senhor. E para nós é um privilégio poder devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Ele nos dá por amor ao Evangelho, como um ato de adoração, um ato voluntário de adoração. Vamos fazer isso em nome de Jesus.
Tanto nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos sustenta, a tua forte mão que nos resgatou, que nos tirou, Senhor Deus, da condição que nós nos encontrávamos, a tua forte mão que nos agarrou e nos trouxe para perto quando nós ainda éramos seus inimigos, tua forte mão que nos sustenta, Senhor Deus, diante do dia mau, tua forte mão que nos sustenta, Senhor Deus, diante da tentação, das ilusões passageiras desse mundo, das tentações, Senhor Deus, da soberba, do orgulho. Tua forte mão, Senhor Deus, que nos sustenta diante, Senhor Deus, do orgulho, do desejo, Senhor Deus, da incapacidade que muitas vezes desenvolvemos de não reconhecer os nossos próprios pecados. Que o Senhor aplique, Senhor Deus, a tua palavra em nossos corações. Que possamos constantemente, diariamente, nos render, Senhor Deus, em reverência à tua santidade. Que possamos, Senhor Deus, constantemente reconhecer o teu senhorio, o teu poder, a tua bondade, o teu amor. E que possamos viver em resposta a essa realidade. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo teu evangelho, Senhor Deus. Que possamos responder com fé tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela liberdade que temos em poder te adorar através desses cânticos. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos em poder te adorar através dos dízimos e das ofertas. Obrigado pela vida, Senhor Deus, de cada irmão e irmã que tem cooperado e sustentado, Senhor Deus, essa igreja, a tua obra, Senhor Deus, e tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado a fazer. Que o Senhor dê sabedoria a nós, como igreja, na administração desses recursos. Que essa igreja seja um sinal, Senhor Deus, da tua graça, mesmo em meio às nossas imperfeições. Que possamos ser submissos ao Senhor e buscar sempre viver, Senhor Deus, de acordo com a tua palavra, testemunhando a vida do teu filho. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que retornaram de viagem após esse feriado, que chegaram em segurança, que o Senhor possa abençoar também a vida daqueles que ainda estão viajando, que estão de férias, que estão, Senhor Deus, distante, que o Senhor possa também trazer em segurança de volta até as suas casas. De igual forma, eu te peço pela tua igreja, Senhor Deus, que se despede, que possamos retornar em segurança até os nossos lares, diante de uma cidade, Senhor Deus, que muitas vezes é marcada, Senhor Deus, pela violência, pelo pecado. Nós sabemos que é a tua mão que nos guarda. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre nós aqui. Repousem também sobre o teu povo espalhado por toda a face da terra. E nós aqui presentes dizemos amém. Que Deus te abençoe. Você pode se assentar por um instante. Eu queria só fazer alguns avisos. Primeiro é a audição do louvor. Eu tinha falado que só quem quer cantar, mas se você é músico, você toca algum instrumento, vai ter um tempo aqui com a liderança do louvor, no dia 16 de março, próximo sábado, às 16 horas. Então, se você toca algum instrumento ou tem talento, algum tipo de talento musical, você canta e deseja servir nessa área, você está convidado para o próximo sábado, 16 de março, às 16 horas, a estar aqui na audição do louvor, tá certo? Próximo aviso é sobre o nosso estudo para famílias, baseado no livro Deus, Casamento e Família. Esse mês nós teremos um encontro especial por conta do mês de aniversário da nossa igreja. Então nós vamos receber nosso amigo, pastor Igor Miguel, lá da Igreja Esperança. Ele vai estar aqui. Só que o nosso estudo para casais, que normalmente acontece pela manhã, nesse mês vai ser no período da tarde, às 16 horas, tá bom? Então 16 horas, estudo Deus, Casamento e Família, com o pastor Igor Miguel, aqui na igreja.